Boa tarde, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de religião hoje. Então, seguindo a nossa aula de religião. Opa. Nós vamos falar sobre virei outra vez. Esse virei, ele tá dizendo dele vir. Virei outra vez, ok? Para vocês entenderem. Então, a história de hoje nós podemos encontrar em 4 locais da Bíblia, que é Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35, Marcos, do capítulo 16, do versículo 15, Mateus, o capítulo 27, do versículo 57 ao 66, e Marcos 15, do 42 ao 47. Na manhã de domingo, as mulheres foram até a tumba onde haviam colocado Jesus. Mas ela estava aberta e vazia. Um anjo lhes disse: ele vive. Jesus tinha muitos seguidores. Alguns o acompanhavam secretamente, com medo do que lhes poderia acontecer. Entre eles estavam Nicodemos, um fariseu convertido, e José de Arimateia, um homem muito rico, mas que seguia Jesus. Esse último, comovido ao ver seu mestre morto na cruz, preocupou-se em retirá-lo dali, antes do pôr do sol, pois começaria o sábado do Senhor. Nesse dia, não era costume trabalhar ou fazer qualquer outra atividade que não envolvesse o louvor a Deus, conforme orienta a Bíblia. José de Arimateia procurou Pilatos e conseguiu permissão para retirar o corpo de Jesus da cruz. Bom, como sepultá-lo na tumba que havia preparado para sua própria família. Então ele tinha uma tumba que era para a própria família dele, mas ele resolveu colocar Jesus lá. Aquele era um arranjo bom, porque o local ficava próximo de onde Cristo estava. Nicodemos também ajudou trazendo perfumes e lençóis para envolver o corpo de acordo com a tradição da época. Então, não tinha como agora, né? Quando morre uma pessoa tinha que ter um caixão e todo o preparo. Não, eles envolviam o corpo ali num manto branco e enchiam de perfume, flores, né? Todos trabalhavam rapidamente, pois o sol já começava a desaparecer no horizonte. Com a morte de Jesus, Nicodemos e José deixaram o medo de lado e se envolveram publicamente a fim de prestar suas homenagens ao mestre da Galileia. Anás e Caifás, sacerdotes do templo, estavam preocupados, pois Cristo havia dito que no terceiro dia iria ressuscitar. Assim, solicitaram às autoridades que disponibilizassem soldados, que é o que está na foto ali, para que guardassem a tumba, com o objetivo de evitar que o corpo fosse roubado e que seus seguidores inventassem uma história de ressurreição. Então, como Jesus, como ele já estava falando em ressuscitar, eles achavam que os seguidores deles podiam inventar uma mentira. Tirar o corpo dali e dizer ele ressuscitou, sabe? Então, eles estavam preocupados com isso, então eles colocaram 2 guardas ali para ficar observando se tudo isso ia acontecer de verdade. Lentamente, o sábado foi chegando ao fim. Na madrugada do dia seguinte, houve um estrondo. A terra estremeceu. Seria um terremoto? Os soldados que guardavam a sepultura caíram como mortos. De repente, brilhou uma forte luz. Eles não viram o que estava acontecendo. Anjos vieram para acordar Jesus do sono da morte. Então, esse terremoto, ele fez como que a terra tremesse, que era para abrir essa tumba, né? Que daí os anjos vieram buscar ele. Então, os soldados ali, foi um clarão, né, na verdade, que eles não conseguiram ver o que estava acontecendo, né? Então, quando a luz, ele despertou Jesus da morte, ao despertar, aqueles homens perceberam que a pedra estava lacrada do túmulo, havia sido retirada.
e o corpo de Cristo desaparecer. Que fariam agora? O que eles iam fazer agora? Todos ficaram preocupados. Pilatos não acreditava na história e os culparia. Falaram com os sacerdotes e esses os subornaram, orientando-os a dizer que os discípulos foram responsáveis pelo que aconteceu. De manhã, as mulheres foram até a tumba e encontraram vazio. O que teria ocorrido? Então viram um anjo que lhe disse: Não tenham medo, Jesus não está aqui, mas ressuscitou como havia dito. Avisem os discípulos, e ele está se dirigindo para a Galiléia. Lá vocês o verão. Quando as mulheres contaram aos apóstolos que eles não conseguiam acreditar. Pedro e João saíram correndo e foram conferir com os próprios olhos, ver se Jesus estava na tumba mesmo. Quando viram que era verdade, voltaram rapidamente à cidade a fim de informar os outros. Somente Maria Madalena ficou perto do sepulcro vazio. Sozinha, olhando dentro da tumba, foi então que viu 2 anjos sentados e lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Levaram o meu Senhor e não sabemos onde o colocaram, disse ela. Nesse momento, Maria percebeu que alguém se aproximou. Senhor, se tu o levasse, diga-me onde o puseste. Maria, disse Jesus com sua voz inconfundível. Maria reconheceu a voz de Jesus e compreendeu que ele realmente estava vivo. Saiu correndo para transmitir aos outros a notícia maravilhosa. Ela imaginou que todos creriam facilmente em seu relato. Que decepção! Alguns indagaram: como Jesus poderia ter se dirigido àquela mulher? Quem teria levado seu corpo? Durante o dia, ficaram trocando ideias e elaborando suposições, pensando no que poderia ter acontecido. Enquanto isso, Cleopas, o outro discípulo, voltaram para a aldeia dos Emaús, onde viviam. O vilarejo ficava a poucos quilômetros de Jerusalém. Durante a caminhada, iam conversando sobre os últimos acontecimentos. Quando perceberam que mais alguém o acompanhava, o estranho se aproximou e começou a dialogar com eles. Sobre o que falam? Os 2 lhe contaram sobre Jesus, sobre sua morte, mas o desconhecido gentilmente o repreendeu, por não entenderem o significado da vinda do Cristo a esse mundo. Lembrou-lhes de que os profetas haviam pregado de como tudo ocorreria, tal como predito nas Escrituras. Ele sempre falava isso antes de tudo acontecer. O homem demonstrava ter muito conhecimento da Bíblia e falava dos textos de cor. Ao chegarem a Emaús, convidaram o forrasteiro para jantar e continuar a conversa. Somente na hora de repartir o pão e abençoá-lo, foi que eles o reconheceram. Era Jesus. Mal tiveram tempo para se recuperar da surpresa e ele já havia desaparecido. Então voltaram a Jerusalém a fim de contar tudo o que tinha passado. Os demais discípulos também tinham novidades para contar, pois Cristo já havia se revelado a Simão, enquanto conversaram. Ele tornou a aparecer e disse: Paz seja com vocês. O mestre sabia que seus amigos estavam angustiados e com medo. Vejam meus pés e minhas mãos. Um espírito não tem carne nem ossos, mas eu tenho, disse Jesus para provar que ele era mesmo quem estava ali. Então, para surpresa de todos, Cristo pediu alguma coisa para comer. Eles tinham um pedaço de peixe assado na brasa e um pouco de mel. Jesus agradeceu e durante a refeição falou com eles, deixando-nos animados e esperançosos. Cristo ficou com os discípulos por vários dias, tirando-lhe as dúvidas sobre o trabalho que eles deveriam realizar. Não seria fácil ele enviar o Espírito de Deus para que os dirigisse o cumprimento da importante missão que tinha, levar a sua mensagem ao mundo inteiro. De repente, Jesus perguntou a Pedro: Tu me amas? Pedro se lembrou da noite que disse o quanto amava. Quanto que amava que daria sua própria vida por Deus. E não foi o que fez, né? Lembra lá semana passada que a gente viu que quem que negou? Poucas horas depois, o negou 3 vezes.
Aí ele respondeu: Tu sabes que te amo, respondeu Pedro. Apacenta as minhas ovelhas, pediu Jesus. Por 3 vezes, Cristo fez a mesma pergunta ao respectivo pedido a Pedro. Ele desejava confirmar o amor do discípulo, bem como o perdão que lhe oferecia. Então, Jesus perdoou ele por ter negado 3 vezes, né? Não, não conheço, não conheço. 3 vezes ele falou que não conhecia Jesus. Em outro dia, Jesus foi com os 11 discípulos para o Monte das Oliveiras para falar das últimas instruções e deixou uma ordem. Vão e contem tudo o que vocês viram e aprenderam comigo para as pessoas de Jerusalém, da Judéia, da Samaria e dos lugares mais distantes da terra. Cristo ainda falava quando os discípulos perceberam que ele estava subindo em direção ao céu. Subia tão alto que não podiam mais vê-lo. Ficaram preocupados com o pensamento que nunca mais o encontrariam. Com os olhos rasos d'água, perceberam 2 estranhos vestidos de branco que aproximaram e disseram: Por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que estava com você e foi para o céu voltará do mesmo modo que o viram subir. Que promessa maravilhosa! Os discípulos ficaram contentes, né? Então, eles ficaram contentes com que isso que eles achavam que ele estava subindo agora, que ele nunca mais iria voltar, né? O Salvador, que contou várias histórias, curou doentes, ressuscitou mortos e tanto bem fez pelos pobres e necessitados, viria outra vez, né? Então, eles estavam preocupados que eles só iam ver Jesus naquele momento e nunca mais iam ver mais. E Jesus falou que não, né? Que nós não vemos ele, né? Mas ele está sempre junto com a gente, né? Jesus está sempre do nosso lado. A gente não enxerga ele, mas está aqui. A gente sente ele no nosso coração, né? E é isso que a gente tem que entender. Então, ótimo final de semana para vocês. Meu Deus está vivo, lembrem sempre disso. E é isso. Daí façam as atividades lá no caderno. Qualquer dúvida, manda mensagem para a prof. Tá bom? Bom final de semana e até semana que vem.